Olá, Nutris! Eu sou a professora Carol Cavalcante, sou nutricionista, ajudo nutricionistas a conquistarem a tão sonhada aprovação em concursos e residências. E hoje eu vim responder, para muita gente aí que está perguntando se vale ou não a pena fazer esse concurso, tá? O concurso da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, certo? Então vamos aqui. Então, aqui temos o cenário desse concurso para nutricionista, né? Então, nós estamos vendo aqui que são 20 vagas, tá? Então, é um número bem significativo de vagas para nutrição, certo? Porque são vagas efetivas. Então, a gente sabe ali que são vagas, né, que devem ser chamados. Não pode abrir outro edital sem chamar essa quantidade de 20 pessoas, né, de 20 nutris que estão nesse edital. Então, eles não podem abrir de forma nenhuma, conforme, né, as legislações que regem sobre isso. Não podem abrir outro edital sem chamar esses 20 nutricionistas, tá? Falando do salário, R$ 3.812. Não é o melhor salário, tá? Porém, o nutricionista, né, que mora, no caso, né, em BH, ou região metropolitana, que tem condições, então, de morar em BH, né, em Belo Horizonte, ou nas regiões metropolitanas aí de Minas Gerais, que pode até sair do seu próprio estado, eu digo sim que vale a pena, tá? Porque ele pode ser até um trampolim, né, para ir para outro concurso, certo? Se você morar numa região, no estado perto de Minas Gerais, que isso não vai te trazer prejuízos, né, na sua vida pessoal, e que você está disposto, né, se mudar de local, de cidade, se você não for de Minas Gerais, eu digo sim que façam, tá? Porque apesar do salário não ser o melhor cenário, né, mas vai garantir sim uma estabilidade, né, uma melhor tranquilidade, talvez até mais tempo, né, de qualidade em relação à profissão, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço muitos nutris, né, que trabalham muito na clínica e ainda assim não conseguem esse total, né, de remuneração. E sem falar que às vezes a clínica fica variando, né, ali de quantidade de pacientes, né, por mês. Então, às vezes estão bastante estressados, né, bastante cansados. E se a pessoa pudesse sim pegar essa oportunidade, eu recomendo que pegue, certo? Então, são 20 vagas, né? E além dessas 20, ainda pode chamar cadastro de reserva em outras regiões, certo? Então, nós vemos aqui, a gente pode ver que em Barbacena tem cadastro de reserva. Isso quer dizer que pode ser que haja alguma aposentadoria, né, já prevista, então prevendo aí que o cargo, né, vai ficar vago. Então eles já colocaram cadastro de reserva e eu sempre recomendo que façam, tá? Porque temos alunos, né, que fizeram para cadastro de reserva e logo foram chamados, tá? Então sempre recomendo que sim, façam. Também temos aqui para Patos de Minas, cadastro de reserva. Então, aí, às vezes, a pessoa não quer ficar em BH, mas se interessa por esses outros locais, né? Por mais que seja lotado em BH, a pessoa pode pedir transferência assim que surgir vagas, né? Nesses outros locais. Mas, lógico, sempre de acordo, né, com o regimento ali, com a legislação vigente, tá? Então, o nutricionista ele não precisa ter nenhuma especialidade, tem que ter só a formação, tem que ter ali o diploma. Se o nutricionista, né, ou então o futuro nutricionista, aquele que ainda está se formando, ainda não estiver, lógico, né, com aquele certificado, com aquele diploma, né, ainda tem um bom tempo aí para se formar, né, ainda para se preparar para esse concurso, porque o concurso é só no mês 7,
certo? Então, aí, o concurso é no mês 9, perdão. Então, só no mês 9. Então, ele vai ter aí 5 meses quase, né, para estar se preparando para esse concurso, tá? E dá que sobra, tá? Muita gente me pergunta, mas 5 meses, será se dá? Sim, dá muito, muito, muito. Porque não vai depender da quantidade, né, de matérias, tá, no edital. O que vai depender é a forma que você estuda, certo? Então, você tem que saber aquilo que a banca, né, mais cobra, aquilo que a banca mais utiliza-se, né, de fonte de questões, certo? Então, a pessoa tem que usar aí de uma estratégia, tá? Não adianta fazer qualquer questãozinha de provas passadas, porque a banca é inteligente, ela não vai ficar repetindo questões, certo? Então, você vai ter que ter aí uma melhor estratégia de fontes, de tipo de questões, de forma, né, de raciocínio da banca para então ser mais assertivo na hora do estudo, tá bom? Então é mais para esse lado que a pessoa tem que ir, certo? Então eu recomendo sim que façam e que tem bastante tempo, tá bom? Tem sim bastante tempo. E sem falar que o resultado final só sai em 2024, 6/5/2024, tá? Então você tem bastante tempo aí para se formar, certo? Para então conseguir, né, no caso, o diploma, já ir se preparando para assumir o cargo, tá? Se não for de Minas Gerais ou BH, já tem como ir se planejando, né, para então se mudar, né, e então pegar o cargo para você, certo? Então, acho que é basicamente isso. Respondi aí a pergunta de vocês, né? Se vale ou não a pena fazer esse concurso. E eu digo sim que vale, certo? Lógico que você tem que ver o seu cenário, tá? Se você é uma pessoa casada, mas que tem só o marido, que ele vai poder lhe acompanhar se você não for de Minas Gerais, por que não fazer, certo? Porque ele pode ser um trampolim, né? Como eu falei, para um concurso aí na sua cidade, né? Que você, a posteriori, né, queira assumir, queira fazer, queira tentar e assumir, tá? Porque ele vai sim, por enquanto, né? Enquanto você não chega ali no seu objetivo final, ele vai lhe dar uma estabilidade, vai lhe dar um bom emprego, né? Um emprego mais tranquilo, tá? Para então você ter mais tempo, né? Ganhar mais tempo aí para o seu objetivo final. E para aqueles que já são de Minas Gerais, de BH e que têm outro emprego, pode sim juntar 2 empregos públicos, isso é constitucional, não tem problema. Pode ser nutricionista em 2 hospitais, pode ser nutricionista em um hospital e professor em faculdades, certo? Não tem problema, contanto, né, que a carga horária seja compatível, tá? Não tem como você dizer que vai passar 8 horas em 2 lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Mas normalmente as escalas são maleáveis, certo? Então você pode ajustar a escala para então conseguir conciliar com outro emprego, certo? Com outro emprego, com outro concurso, com outro cargo, tá bom? E às vezes, né, ainda é possível pedir redução de carga horária, tá? Em algumas situações, tá? Que aí dá para melhor deixar compatível, né, essa questão de carga horária, tá? Em relação ao conhecimento específico, eu sempre falo, né, que é o mais importante, que é basicamente nutrição, certo? E que é responsável aí, né, por mais de 50% da pontuação total da prova, certo? Então, conhecimentos específicos é o mais importante para você estudar, né, e adquirir o conhecimento correto para essa prova, certo? Então, conhecimentos específicos é o mais importante. E a pessoa não pode errar, né, nenhuma dessas outras disciplinas, que também não é que não seja importante, mas conhecimentos específicos vale peso 2,
tá? Então, cada questão é 2 pontos, certo? Então, só conhecimentos específicos é a metade da pontuação da prova, certo? E a pessoa precisa, para ser aprovado, pelo menos de 50% da pontuação total, sem ter zerado nenhuma das outras disciplinas, tá? Então, fica a dica, certo? Não pode zerar nenhuma das outras disciplinas, tem que ter pelo menos 50%, né, da pontuação total da prova para ser considerado aprovado, tá bom? E aí vem a prova de títulos, que pode dar um salto muito grande se você tiver títulos, tá? Que vai entrar mestrado, doutorado, pós-graduação e o tempo de serviço, certo? Então, tudo isso aí vai entrar, tá? O tempo de serviço, experiência profissional, mas tem que estar, né, tudo bonitinho ali para conseguir comprovar, tá bom? E que pode chegar até 2,5, certo? E esse meio ponto aqui pode ser decisivo para a sua aprovação, para a sua entrada dentro das vagas, tá? Então, é isso. Eu acho que a mensagem que eu quis passar, né, é que, em resumo, sim, se você puder assumir esse cargo, faça, tá? É um cargo público, não é emprego. Pelo que eu vi, né, ele tem um regimento, é um regimento estadual, tá? E se a pessoa já for ali de Minas Gerais, eu também recomendo, né, que faça, tá? Se assim for, né, do seu desejo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, tá? E até a próxima. E me visitem lá no Instagram, @foco.nutricão.concurso, e deem o like também, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Tchau!